Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa notícia para os idosos acima de 60 anos no estado de São Paulo. Juiz restabelece gratuidade a idosos de 60 a 64 anos em ônibus, metrô e trens de São Paulo. Vejam, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendeu os efeitos do decreto estadual que havia revogado a gratuidade no transporte público estadual aos idosos de 60 a 64 anos. Por vislumbrar irregularidades no ato administrativo, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendeu os efeitos do artigo 3º do Decreto Estadual 65.414/2020, que havia revogado a gratuidade no transporte público estadual aos idosos de 60 a 64 anos no estado de São Paulo. Para o juiz, o Executivo teria excedido suas atribuições ao revogar a gratuidade em linhas de ônibus da EMTU, no metrô e na CPTM. Abro aspas, a competência discricionária deve ser exercida dentro da moldura conferida por lei, ou seja, não pode apresentar objeção ou exceder tal lei. Fecho aspas, foi o que afirmou o magistrado. Ainda de acordo com o juiz, a Lei Estadual 15.187/13 concede ao Poder Executivo a forma e os termos de implementação de gratuidade aos idosos maiores de 60 anos no transporte público, implementando assim uma obrigação que não poderia ser revogada por decreto estadual. Como sabemos, através de um decreto, o governador do estado, João Dória, tirou a gratuidade ao transporte público de idosos entre 60 e 64 anos, ficando só esta gratuidade aos idosos acima de 65 anos. Desta feita, o juiz revogou este decreto. Abro aspas, a competência discricionária deveria ser exercida nos termos da lei e a revogação da norma concessiva regulamentada pelo decreto 60.595/14, efetivada pelo decreto 65.414/2020, foi contra a lei. Fecho aspas, acrescentou o magistrado. Por fim, o juiz afastou o argumento do Estado de que a gratuidade foi revogada em razão da, entre aspas, insustentabilidade do benefício, que estaria afetando o equilíbrio econômico-financeiro do erário. Outro motivo insuficiente para violar a legalidade. Fecho aspas, afirmou o magistrado. Conforme o juiz, o cumprimento da sentença deve aguardar o trânsito em julgado. Até lá, fica mantido o indeferimento da tutela de urgência. Juiz restabelece gratuidade a idosos de 60 a 64 anos em ônibus, metrô e trens de São Paulo. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. No dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura no Brasil. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e neta de Dom Pedro I.
A princesa Isabel era casada com o conde D. Muito obrigado a todos.